Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Vamos pensar um pouco, refletir sobre o que Jesus disse sobre escândalos. Sim, o que é escândalo? Escândalo é tudo aquilo que leva as pessoas a ficarem completamente assustadas, pessoas que ficam completamente desiludidas pelos acontecimentos, pelas palavras que são ditas, espantadas com o que se vê e o que se ouve. Pois bem, Jesus falou sobre escândalos e muito firmemente, muito forte o que Jesus disse e muito claro também para todos nós que jamais a gente deva ser causador de escândalos, seja pelas nossas palavras, sejam pelas nossas atitudes, pelas nossas práticas e principalmente quando temos o privilégio de anunciar o reino de Deus aqui nessa terra, para que a gente não venha escandalizar os que estão se achegando a Cristo também e desanimá-los, fazer com que eles desistam da caminhada com Cristo por alguma coisa que a gente tenha dito ou feito. Então, Mateus, no capítulo 18, do verso 6 em diante, Jesus está falando sobre quem é o maior. Esse texto discorre sobre quem seria o maior no reino de Deus, já que os discípulos haviam entre eles aquela sensação ou desejo de serem o mais importante dentre eles, os 12 que Jesus havia chamado, escolhido para andar, caminhar com ele. Então, o que aconteceu? Jesus ensinou dizendo para eles que o maior no reino dos céus será aquele que servir mais. E aqueles que serão maiores no reino dos céus é que serão como uma criança. Pôs uma criança próximo dele e começou a dar o ensinamento. Vocês estão vendo essa criança? Pois é, o maior no reino de Deus será puro, como uma criança é pura, de ingenuidade, ausência de malícia e de maldade. Então o que acontece? Os discípulos já estavam procedendo mal. Dentro da mente deles, do coração deles, já almejavam ser maiores uns do que os outros para dominarem. Então, Jesus, essa criança, ainda diz assim, olha, no verso 6, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, uma pedra de moinho, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, dois versos que nós temos que separá-los. Por que separá-los? Jesus falou que o maior no reino dos céus será como uma criança. Então ele está dizendo que os discípulos, os que creem nele, nós cremos em Cristo, temos que ter o cuidado de, como servos de Cristo, não trazermos nenhum tipo de embaraço, humilharmos, desfazermos de quem quer que seja, que como uma criança seja simples e humilde a respeito do reino dele. Ou seja, em outras palavras, meus amigos e irmãos, jamais o que a gente aprende de Deus, a gente deve repartir para que os outros cresçam também.
É possível que a gente encontre na nossa caminhada cristã pessoas que tenham muita dificuldade, sabe, de entender as palavras do Evangelho de Jesus Cristo. E a nossa obrigação é termos o conhecimento suficiente para que, ao abrirmos as Escrituras para essas pessoas, preguemos o Evangelho de Jesus de uma forma tão simples, mas tão pura, mas tão clara, que qualquer pessoa, independente da sua classe social, econômica ou de qualquer intelectual, possa ter condições de entender as palavras de Jesus, não as nossas palavras, mas as palavras de Jesus. Para que não haja um abismo enorme entre um e outro, mas que ambos possam andar juntos para seguirem servindo a Cristo com a mesma fidelidade, com o mesmo recurso e condições para servir a Cristo. Então ele diz, olha, não pegue a palavra dele, a palavra de Jesus, de Deus, e confunda a mente de quem quer que seja. Aqui ele disse aqui, ó, não escandalize, não atrapalhe a caminhada, não confunda, não choque, não fale coisas que não são verdadeiras para fazer com que esses pequeninos venham a tropeçar. Na outra versão, eu li a Ferreira de Almeida, e agora eu vou lá na King James atualizada, que diz, entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, fizer tropeçar, aqui está escandalizar, fizer tropeçar, ou seja, fazer essas pessoas caírem por desconhecimento da verdade. Então é muito comum que em certos lugares onde as pessoas frequentam, denominadas como religiões, denominações evangélicas, mais conhecidas como igrejas evangélicas, casa de oração, casa de Deus, existam pessoas ali que, entretanto, alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, ou seja, fazer com que escandalize por qualquer situação, ou seja, a palavra que é pregada não é uma palavra sincera e verdadeira. Essa pessoa vai ouvir aquilo, e se seguir aquilo, não prosperará na sua vida, muito pelo contrário, vai cair. Algumas pessoas até brincam dizendo, agora nós temos a pregação do nada a ver. Ah, isso aí não tem nada a ver. Ah, não, aquilo ali também não tem nada a ver. Ah, a palavra de Deus está dizendo, mas não liga não. A gente agora faz assim. Você vai tropeçar, e que tem de mais gente, pessoas em denominações evangélicas que não prosperam, que na verdade não crescem, mas na verdade caem da graça, porque ao invés de serem ajudados a subir, são atrapalhados a cair, a perder o pouco de fé que ainda têm. Ele continua dizendo, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar na profundeza do mar. Vejam, irmão, que é sério. A palavra de Deus, em momento algum, diz para que alguém atente contra a sua própria vida para tirá-la, porque muito pelo contrário, quem atenta contra a sua própria vida peca. Mas notem que Jesus está dizendo seria melhor. Se você está em algum lugar e percebe que você está sendo enganado, porque ali ele diz uma coisa, a pessoa diz para você uma coisa, na outra ali ele já diz para outra coisa para outra pessoa, e você fica sabendo, e você sabe que isso não é verdade. A algum lado está a mentira, e você está no meio disso, acredite, essa pessoa não vai contribuir para a sua subida, sua escalada espiritual, ela vai contribuir para a sua derrubada, para a sua derrocada espiritual. E se você não pular fora, você vai cair. Você vai ficar escandalizado.
Quanto não são o número de pessoas que homens de Deus agora já estão pulando por fora aí, com outras mulheres adulterando, outros estão roubando, desviando o dinheiro que é dado nos dízimos, nas ofertas, outros estão com ensinamentos totalmente contra a palavra. Se você ficar nesse meio, inevitavelmente você tropeçará e cairá. Mas aí, lembre-se do que a gente está falando, que Jesus disse, que ai daquele que enganaram desses pequenos, desses pobrezinhos na fé, desses inocentes na mão desses lobos devoradores. Eles sofrerão um juízo que seria melhor eles mesmos tirarem a vida deles. Imaginem isso, irmão. Jesus está dizendo que será melhor eles tirarem a própria vida, porque quando cair na mão de Deus, que juízo receberão? Que punição Deus, Cristo Jesus, dará a cada um deles? Muito pior do que se tirassem as suas próprias vidas. Então, o primeiro verso, Jesus está dizendo: cuidado, minha igreja, cuidado, meu povo, cuidado, meus servos que pregam a minha palavra, não enganem ninguém, não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, pregue a verdade, fale a verdade, mostre para as pessoas a minha verdade. Porque se as pessoas quiserem errar e cair, elas cairão por elas mesmas, não porque você contribuiu com algum tipo de engano e de mentira para que elas viessem a cair. Não, você falou a verdade, mas ela não quis ouvir e caiu lá na frente. Você não é culpado disso porque você pregou a verdade. Você falou o que Jesus diria para aquela pessoa. Então, o primeiro verso que nós lemos é Deus falando para o seu próprio povo. O segundo verso é um ai. Notem, ai do mundo. O que ele está dizendo, amigos e irmãos? Ele está falando para o mundo. O mundo também engana as pessoas. O mundo também escandaliza. E como o mundo escandaliza, tem acontecido tantas coisas, tem sido falado tantas coisas nesse mundo que a gente fica realmente estupefato, sem saber o que dizer diante de tantas barbaridades e injustiças que temos visto e acompanhado em todos os cantos por onde a gente anda ou que a gente possa vir a saber. Então Jesus está dizendo, olha, ai do mundo, hein? Por quê? Por causa das suas ciladas, por causa dos seus escândalos. O mundo quer te enganar. O mundo quer fazer você cair da graça. O mundo quer te afastar de Cristo. E não faltam pessoas se permitindo a serem usadas por esse mundo maligno, maléfico, para serem instrumentos na mão do maligno, do diabo, para te persuadir a deixar a Cristo, a te trazer tantas confusões, tribulações, que você canse de esperar na provisão e na providência de Deus. E aí, o mundo está colocando obstáculos, barreiras no nosso caminho espiritual, no nosso caminhar de fé, para que justamente a gente tropece e não consiga mais se levantar. Então ele está dizendo, olha, é inevitável que essas ofensas ocorram. É inevitável que esses escândalos não aconteçam. Que venham esses escândalos. Mas ai daquele pelo qual, mas infeliz da pessoa, na King James, infeliz da pessoa por meio do qual elas acontecem. Infeliz é a pessoa que atrapalha o seu caminho. Infeliz é a pessoa que tenta te roubar o que Deus te deu. O infeliz é aquela pessoa que tenta impedir, que pensa que pode impedir, atrasar a bênção que Deus tem para sua vida. É infeliz. Você imagina uma pessoa que tem o direito de existir como você nessa vida, mas não ser feliz. Nada para ela vai funcionar, nada para ela vai dar certo, nada para ela vai acontecer. Aliás, só coisas ruins acontecerão. Então você imagina o que esse mundo que pertencem a essas pessoas ruins podem oferecer para você. Só o que elas têm, e o que elas têm é a infelicidade de serem como são, viverem
afastadas da graça de Cristo, do amor de Deus. Infeliz essa pessoa. E por meio do qual elas acontecem, por meio do qual a questão, qual é a coisa que elas usam para te atrapalhar, para te derrubar? Mentira? Provocações? Calúnias? Você não fez, mas ela disse que você fez? Ela te queimou durante toda a sociedade? Ela inventou coisas que você não fez e não é? Sim, ela vai tentar de alguma maneira te atrapalhar. Mas Jesus diz: infeliz é a pessoa e o meio pelo qual ela vai tentar te fazer cair, te derrubar, te escandalizar. Então, meus amigos, meus amados, temos uma advertência muito séria de Jesus. Se o povo de Deus está escandalizando um dos pequeninos, um dos que estão chegando agora, sabe por quê, irmãos? A gente que está um pouquinho há mais tempo na fé em Cristo, a gente já não se abala mais com qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa que diz pra gente que desmotiva a gente. Não é qualquer mais cilada que eles frustram os nossos sonhos, os nossos desejos, que a gente já estava preparado com a mão ali para pegar o que era nosso e eles nos tiram por enganos e por mentiras, que destrói a nossa fé com Cristo, não. Que nos fazem tropeçar na fé, na graça de Cristo, não. Nós estamos aqui até hoje, continuando, tentando manter essa pureza, essa simplicidade, essa obediência à palavra de Cristo para continuar sendo abençoado. Conseguiram impedir uma bênção sua agora? Não se preocupe, a sua bênção é sua bênção, não é mais de ninguém. Ela pode ser interceptada, ela pode ser atrapalhada por um momento, mas ela jamais poderá ser tirada da sua vida, porque ela é sua. Deus deu uma ordem, enviou uma bênção para você e ela é sua e nada poderá impedir. Agora, quanto ao segundo verso, irmãos, parem de dar conversa para pessoas infelizes, pessoas que não têm nada para agregar na sua vida. Para que insistir naquelas amizades? Para que insistir em pessoas e situações que você já percebeu que você não recebe nenhum tipo de agrado de volta? Você é aquela pessoa que se dá de todo para alguém ou alguma coisa e nunca recebe um retorno. E quando recebe um retorno, é de algo ruim que te entristece. Então, é sinal de começar a fugir dessas circunstâncias, dessas situações, porque Deus está dizendo: eu vou ter que julgar cada um que está aqui na terra. Então, cada um de nós está construindo a sua história. Construa a sua história do lado de Cristo. Não construa a sua história do lado de pessoas que, na verdade, são infelizes, são sempre necessitadas e nunca se podem fartar de tudo que recebem, porque nunca nada para na mão dela, nunca ela será abençoada. Então a advertência é: haverá um rigor muito grande para quem engana os outros usando a palavra de Deus e um rigor muito maior ainda para aqueles que estão atrapalhando o caminho das outras, fazendo pessoas serem infelizes somente porque elas são infelizes nesse mundo. Então, prestem atenção, porque o escândalo ele não vai deixar de acontecer, mas é uma pena ai de quem pelo qual escandaliza o seu próximo. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, que você medite ao ver esse vídeo, medite, reflita na sua vida de que lado você está. Você está do lado daqueles que são escandalizados ou você está do lado daqueles que escandalizam? Então, que a graça de Jesus esteja sobre sua vida também. Em nome de Jesus, glórias a Deus para sempre. Aleluias.